Mas vamos adiante para a aula de hoje. Antes de mais nada, né, vamos revisar um pouquinho do que a gente estava vendo já nas aulas com a professora Júlia, com a professora Dina e com a professora Bruna. Né, que é justamente, vocês viram principalmente isso com a professora Júlia lá na segunda aula, que é justamente a estrutura da redação, do nosso texto dissertativo argumentativo, que é o texto que a gente escreve, né, como a nossa redação do Enem, né, que vocês não devem escrever lá no final do ano, né, ainda não se tem aquela data confirmadíssima de quando vai ser o Enem, né. E também, né, acho que é importantíssimo a gente falar isso, até porque faltam menos de 15 dias, pouco mais, um pouco menos de 15 dias, para essa prova, também é o tipo de texto que a gente usa para escrever a redação do PAV, né? Quem é que vai fazer PAV? Bastante gente, né? Eu lembro que tinha bastante gente que ia fazer PAV. Mas vamos lá. Em questão, ó, o Rodrigo vai, a Paola, quem mais? Carolina, Vitória. Ah, a Carolina vai fazer o primeiro PAV recém? Ah, então não te preocupa com redação no PAV ainda. Foca no Enem. Foca para praticar redação pro Enem, por enquanto, Carolina. Mas daqui a 2 anos tu vai te preocupar com o PAV 3 e a redação. É importantíssimo, né? E já vale. Mas vamos lá, gente. Ah, podem ir mandando as dúvidas. A Dina está aí, né? Oi, Dina. E a Júlia também deve chegar daqui a pouco. Então elas vão estar sempre no plantão aí das dúvidas. E eu também vou olhando o chat, né? Porque é impossível a gente não olhar o chat, a gente fica apaixonado por conversar com vocês. Mas, né, vamos tentar focar na aula para fazer a aula render, porque semana passada a gente passou das 9h30 dando aula, né? E vocês adoraram também, né? Vocês ficam até o fim. Mas vamos lá. A introdução. Justamente, o nosso primeiro parágrafo, né? E que a gente estudou principalmente na aula com a professora Bruna, né? É o momento que a gente começa o nosso texto, né? O primeiro impacto que a gente traz para o nosso leitor, né? Não vamos pensar apenas no corretor, a gente pensa no leitor, a pessoa que vai ler o nosso texto. Né? E é ali, naquele primeiro momento, que a gente apresenta a nossa tese, ou seja, a nossa análise geral sobre aquela temática, né, que foi proposta para que a gente escreva, e onde a gente apresenta os nossos argumentos, o argumento 1 e o argumento 2, que é o que a gente recomenda, que vocês apresentem 2 argumentos tirados a partir do quê? Das palavras-chave daquele título da proposta, aquele título bem bonitinho que tem lá, né? Por exemplo, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Vocês têm que, né, falar sobre esses caminhos que a gente conhece, né, que possam ajudar para combater a intolerância religiosa no Brasil, como foi no Enem de 2016. Né? Fala dos caminhos, do combate e da intolerância religiosa por si só. A gente tem que sempre se atentar a essas palavras, a todas as palavras, né? Todas essas grandes palavras, esses nomes que vem no título, e não focar apenas naquele que chama mais atenção, no que é geral, né? E muitas vezes, quando a gente não presta atenção nessas palavras, faz com que a gente né, nos induza ao erro e pode trazer consequências não muito legais, né? Aí vocês já conversaram, né, com outros professores sobre isso, então a gente sempre tem que tomar cuidado. O desenvolvimento, né, a gente vai dando sequência, a gente deixa justamente para aqueles parágrafos do meio do nosso texto, né, e em cada um daqueles parágrafos, né, justamente nesta ordem, a gente vai desenvolver aquele primeiro argumento que a gente apresentou lá na introdução, o nosso A1, a gente desenvolve no D1, o segundo parágrafo do texto, tá? Depois, no terceiro parágrafo, a gente desenvolve o A2, no D2, que é o terceiro parágrafo, tá? E, justamente, vocês não podem simplesmente desenvolver esses argumentos sem, né, um pilar, uma base de sustentação para essa ideia, né? Ficou difícil isso que eu falei? Vocês precisam dos intertextos. Vocês precisam, né, justificar por que aquela coisa é tal, né, com um intertexto. Né? Basicamente, aí onde entra o intertexto, o repertório sociocultural produtivo de vocês. Lembre que os intertextos eles têm que fazer sentido. Não podem simplesmente sair enchendo de frases de Paulo Freire, Foucault e tudo mais, e simplesmente não fazer sentido nenhum com aquele tema que vocês estão desenvolvendo. Né? E, na conclusão, lembrem que hoje a temática da nossa aula de hoje, justamente sobre esse setor do texto, a conclusão
que é um que gera muita polêmica, é um dos mais difíceis de fazer. Eu, quando fiz o Enem, era um dos que eu mais tinha dificuldade, mais me atrapalhava para fazer, mas é importantíssimo, né? E como a gente já vinha dizendo nas outras aulas, o texto funciona como um sanduíche, então ele precisa de ter todas as suas partes muito bem desenvolvidas, muito bem gostosas, senão ele não vai ficar completo. Né? Ele precisa estar completo. E a conclusão, ela normalmente gera uma certa confusão, né, na compreensão do que ela é, porque no caso do Enem, é determinado por uma das competências, né? Se exige uma coisa que nem todos os vestibulares, nem todos os textos dissertativos argumentativos é preciso constar, que é a nossa famosa proposta de intervenção, né? A elaboração de uma proposta de intervenção, tá? E como eu botei ali, ela está em itálico, eu botei justamente por isso, porque ela nem sempre vai estar presente, né, em todos os vestibulares, né? Não vai ser todos os vestibulares que vão pedir ela. Mas, basicamente, na conclusão, é onde a gente finaliza todas as nossas ideias, né? Onde a gente conclui aquilo que a gente estava argumentando no decorrer do nosso texto. Vamos mais adiante, porque hoje a gente vai falar bem mais sobre isso. Tá? Bem, antes de começar falando especificamente sobre a conclusão, tá? Ali, inclusive, eu botei um tópico importantíssimo para vocês não esquecerem, tá? É as diferenças entre a redação do PAV e do Enem, né? Porque o PAV está chegando, né? Então é importante que vocês conheçam essas diferenças, né? Para não se atrapalharem muito. Mas, na geral, os textos são os mesmos, tá? Quem estudou para fazer a redação do Enem vai fazer tranquilamente a redação do PAV. Só tem que se atentar a essas pequenas mudanças nas regras, que não são coisas absurdas, tá? Mas é importante que esteja muito claro assim para o pessoal que vai fazer PAV, né, agora em julho, né? Isso se o PAV for em julho. Espero que seja possível realizar em julho direitinho, né? Mas não sei como é que vai seguir a situação da pandemia, se a universidade não vai querer modificar. Só uma coisa, tá bom meu áudio eu falando aqui assim? Aqui, como eu tô falando agora. Ah, que bom, porque senão eu vou ter que ficar segurando, isso aqui é um saco, né, gente? Mas vamos lá. Então, na redação do PAV, isso é o mais importante. A gente tem que colocar um título, a gente tem que criar um título, né, para o nosso texto, para o texto que a gente escreveu. Normalmente, o que a gente faz? A gente escreve lá na primeira linha o nosso título e depois segue escrevendo, tá? É uma coisa que não é obrigatória no Enem. Pode botar no Enem, inclusive enriquece o texto de vocês. Se quiserem botar, botem o título na redação do Enem, mas não é obrigatório, não é o que vai tirar nem acrescentar nota ao texto de vocês. Talvez acrescente se no conjunto das ideias do texto de vocês aquilo enriqueça de alguma maneira, tá? Porque dá para fazer, né, jogos geniais, assim, né, com o sentido do título. Mas não é uma coisa que vai ser necessária. Então, o texto ele não vai tirar. O texto que tirou uma nota boa, ele não tem obrigatoriamente um título no Enem. No caso do PAV, sim. No PAV, é um erro tu não colocares o título no texto que tu escreves, tá? Então, vocês devem sim criar um título criativo, um título bonitinho, né? Legal, relacionado àquele. Não precisa ser uma coisa, ai, maravilhosa, né? Que só um escritor renomadíssimo, prêmio Nobel, vai escrever. Não, gente, escrevam tranquilo, um título bonito, assim, né? Que seja bem relacionado, bem situado com aquilo ali, né? O segundo tópico que eu botei são a questão dos temas subjetivos. Olha, isso eu até estava pensando aqui, acho que até tá meio batido, mas é importante que vocês saibam disso, tá? Porque o PAV, ele tinha uma tradição de pedir temas mais filosóficos, que abordavam questões mais intimistas, mais pessoais, né? Teve um ano, agora a gente vai ver os temas, que a redação foi sobre o ato de perdoar, né? E propunha que os alunos fizessem uma reflexão sobre o perdão. Tu perdoaria aquele teu amigo que roubou, sei lá, aquela tua caneta em 2004? Não sei, né? Que horror. O ano que foram as orações sobre o perdão. A gente já falou sobre a questão dos temas e sobre o título, né? No PAV também tem uma outra questão, que é justamente relacionada ao uso dos conectores, tá? Os conectores no Enem, isso já é muito rígido, isso já é muito exigido por todo mundo, pelos corretores do Enem, né? Que vocês coloquem corretamente, né, os conectores ali para de modo, né, a encadear todo o texto de vocês e fazer sentido o que vocês estão dizendo, tá? Então, aqui no PAV, eles são bem mais rígidos ainda, tá? Eles estão sempre
sempre, assim, não pode faltar um conector sequer na redação de vocês, tá? Então, assim, estejam bem atentos quanto a esse uso. E sobre a conclusão, que é justamente o tema da aula de hoje, que a gente ainda nem chegou, mas vamos chegar. Ela não é, assim, ela, como em todo texto dissertativo e argumentativo, é necessário que a gente tenha que escrever uma conclusão, tá? A gente precisa de uma conclusão ali. Mas a famosa proposta de intervenção que tem no Enem não é exigida, tá? Vocês têm que só fazer uma finalização das ideias direitinho, tá? Mas não precisam elaborar uma solução para o problema que vocês estão discutindo ali no texto de vocês, tá? Mas que vocês devem finalizar o texto de vocês ali, sim. E outra coisa, e se, a depender do tema, como hoje em dia as redações do PAV estão sendo mais, né, mais parecidas com a do Enem, se vocês criarem uma proposta de intervenção, não tem problema, vai valer do mesmo jeito, tá? Só que não é, escrever uma proposta de intervenção no PAV é a mesma coisa que colocar um título no Enem, tá? O corretor ele não está se importando com isso, tá? Vocês não ganham pontos e nem perdem, tá? Só se fizerem uma coisa, né, que no meio dessa intervenção ou no meio desse título que tenha conflito com as competências e com as regras da redação. Ah, e agora só temos um problema. Eu não estou de apresentador. Aqui de novo. Agora para poder passar o slide. Pessoal da coordenação tá aí? Oi, Bernardo, sim. Só que tu tá com dois perfis, é o que tu tá com o microfone, né? Isso, é que eu tô com o microfone, que o da câmera é separado. Ah, muito obrigada, agora sim. Vamos adiante. E a nota máxima 14 a gente já falou, né? Que é o das 7 questões. Bem, aqui nós chegamos aos temas, que normalmente dos últimos anos, né, na redação do PAV. No Enem, no tema... Enem e PAV, a gente fica juntando o nome dos vestibulares. No PAV de 2019, como vocês podem ver, o tema ele veio nesse formato de pergunta, principalmente porque ele vem representado ali no meio da prova de vocês como mais uma questão. Então, eles normalmente fazem esse tipo de pergunta, né? Por exemplo, existe uma correlação entre videogames violentos e violência escolar? Existe uma conscientização da sociedade sobre a importância do consumo sustentável para a melhoria da qualidade de vida do nosso planeta? É normalmente assim que eles vão instigar vocês a escreverem um texto. Mas aí vem uma coletânea de textos explicativos, bem parecida com o estilo do Enem, e vocês vão ter que desenvolver a partir daquilo ali que vocês lerem, né, da temática que vai estar bem claro, né? Mas, sim, se vocês forem ver até pelo título que vem com perguntas, né, ele já tem esse estilo mais de estar conversando com vocês, né? Ele tem essa coisa mais pessoal, mais individual, que o Enem nem sempre tem. O Enem fica distante, às vezes, dos alunos, né? E isso é um dos pontos altos do PAV, porque no Enem, muitas vezes, vocês têm aquela preocupação em escrever um texto com muitas palavras bonitas, super complexas, e no PAV isso não vai ser tão exigido, porque os corretores do PAV, né, eles têm noção de que, né, quem vai fazer essa prova são estudantes do ensino médio, em sua maioria, tá? Então, por que exigir uma coisa assim complexa como se fosse um grande filósofo, né? Então, sintam-se tranquilos, tá? Para escrever o texto de vocês com as palavras de vocês, com as palavras que vocês conhecem. Em 2016 é o famoso Enem do perdão, né? Não botei tudo ali, ó. Você está convidado a fazer uma reflexão e, após isso, ponderar sobre a forma como reagiria com relação ao perdão. Você seria capaz de perdoar? Em que circunstâncias? Que tipo de ofensas e agressões, em sua opinião, são passíveis de perdão? E quais não são? E por quê? Imagina vocês terem que dissertar sobre isso. Olha, muita gente teve que fazer sobre isso. Eu conheço pessoas que fizeram esse PAV de 2016, né? E realmente chegaram na hora assim totalmente despreparados. Foi uma coisa super surpresa. Mas se vocês forem ver, e eu suponho que no ano de 2020, já no ano de 2021, né, seja um tema mais parecido como foi de 2019, 18, 17, uma coisa mais relacionada com temas sociais, né? Parecido com o do Enem. Né? Inclusive, se vocês forem ver no de 2018,
é um tema bem próximo do que foi o tema do Enem em 2020, né? Está no eixo da saúde e principalmente da saúde mental. Mas vamos adiante. De PAV, está tudo claro para vocês? Dúvidas sobre o PAV podem ir largando no chat, não se preocupem, pessoal. Isso é outra coisa que pode fazer confundir, né, Rodrigo? É isso de escrever em primeira pessoa. Não, vocês têm que escrever um texto em pessoal, não podem, né, simplesmente escrever lá, porque eu acho que tem que tomar tal coisa, mesmo que seja relacionado, né, que a proposta seja feita em modelo de pergunta, assim, querendo conversar com vocês. Mas não pode, vocês não podem escrever em primeira pessoa, em hipótese nenhuma, nem no Enem, nem no PAV. Inclusive, o meu irmão, isso há mais de 10 anos, meu irmão é mais velho que eu, isso há muito, muito, muito tempo, ele chegou a escrever a proposta de redação do PAV naquela época era uma carta. Isso já não se pede mais. E aí ele assinou essa redação. Porque como a proposta era uma carta, tinha que escrever uma carta, né, para um remetente em específico, ele assinou, ele botou o nome dele no final. E isso não pode. Vocês não podem identificar o nome de vocês, né, dentro desse texto, né, ou que seja uma coisa pessoal de vocês em hipótese alguma, tá? Então, tem que ser sempre em pessoal essa redação, tanto do PAV como do Enem, tá bem? E meu irmão, ele assinou a redação e foi desclassificado por isso, né? E então é bem complicado. Então, cuidado. Mas são erros que vocês que estão estudando com a gente não vão cometer, né? São erros muito mínimos. Então, vamos ao tema principal da aula. Mas depois ele passou pelo Enem no curso que ele queria, então foi tudo certo. Não foi um problema, assim, por causa do PAV. Na verdade, não é que ele tenha sido desclassificado, ele só zerou a redação, né? E aí perdeu aquelas 7 questões que valem, né? Que já é bastante coisa. Que pecado. Mas vamos lá, gente. Agora o principal da nossa aula, que é justamente a conclusão, as diferenças entre a conclusão e a proposta de intervenção. Como eu comentei mais lá no início, antes da nossa crise de internet, que pecado, a nossa conclusão é justamente o momento onde a gente finaliza todas as nossas ideias, né, as argumentações que a gente fez, né, no decorrer do nosso texto. E principalmente, a gente junto dessa conclusão, no caso do Enem, a gente vai elaborar uma proposta de intervenção. O que essa proposta de intervenção é? Ela é justamente a solução, né, que a gente encontra, que a gente desenvolve para aqueles problemas que a gente comentou, né, anteriormente, né, no nosso desenvolvimento. Tá? Então, a ordem sempre é essa. Vocês apresentem, né, quais são os argumentos de vocês lá na introdução, vocês desenvolvem eles nos parágrafos centrais, que são os desenvolvimentos, e na conclusão, no parágrafo final, vocês, além de finalizarem essas ideias, né, concluírem, vocês vão elaborar uma solução para esses problemas. E essa solução é justamente a proposta de intervenção. E como eu disse ali, nem toda conclusão terá uma proposta de intervenção, porém toda proposta de intervenção deve concluir uma ideia, ou seja, a finalização do todo, né? A conclusão, ela finaliza um texto por si só, né? E ela é indispensável em todo texto dissertativo e argumentativo, né? Mas a proposta de intervenção é uma exigência que deve deve constar ali na nossa conclusão, porque justamente ela está propondo uma solução, uma forma de terminar com aqueles problemas que a gente está discutindo, tá? Vamos adiante. Aqui, a estrutura da conclusão. Normalmente, né, eu deixei ali em cores diferentes, tá? A gente divide, né, essa nossa conclusão em algumas partezinhas essenciais. Como é que a gente começa? A gente começa ali. Entende-se diante do exposto a real necessidade de ações governamentais que garantam que a lei puna todos os tipos de violência. Então, ali tem vermelho. Justamente, o que a gente faz para começar a nossa conclusão? A gente faz uma pequena retomada do tema, tá? Uma pequena retomada daquilo que a gente desenvolveu no decorrer do nosso texto, tá? E depois disso, a gente vai ali. Além da instalação de delegacias específicas em áreas necessitadas, cabe, aí aquela parte está em verde, cabe à sociedade, em parceria com a mídia e com as escolas,
instruções sobre igualdade de gênero e campanhas de oposição à violência contra as mulheres. Ou seja, ali em Lilás, a gente está justamente discutindo o que fazer para solucionar aquele problema. É a nossa proposta por si só, tá? A proposta de intervenção, a nossa solução para aquele problema, tá? E ali no final, essas devem permanecer unidas através do feminismo em busca da garantia de seus direitos básicos e seu bem-estar social. Outra solução. Em roxo, nós temos a solução para o A1 do texto dessa menina, dessa pessoa que escreveu, da Júlia Pereira. E no 2, e ali em verde, nós temos a conclusão para o A2, tá? A finalização, né, a solução para aquele problema, né, do A2, tá? E ali em azul, como a gente não comentou, a gente está falando justamente dos agentes, né? Agora vocês já vão conhecer que antes da gente elaborar a nossa proposta de intervenção, a gente tem que sempre pensar uma série de perguntinhas, né? Que são: o que eu vou fazer para solucionar tal problema? Como que eu vou fazer para solucionar esse problema? Quem será o responsável por fazer isso? E para quem? Quem será? Para quem é uma perguntinha que a professora Júlia gosta muito de colocar. É muito importante, ela sempre reforça, né? Quem é o público-alvo dessa ação social que vocês estão fazendo, tá? Vamos adiante conhecer as nossas perguntinhas. Tá. Isso aqui a gente meio que já comentou, né? A nossa proposta de intervenção, ela vai ser avaliada ali pela competência número 5, tá? E aqui, né, vamos ver a pontuação que vocês podem ter, né, no momento que vocês forem, né, desenvolvendo a proposta de intervenção de vocês, tá? Se vocês elaborarem uma proposta que esteja muito bem detalhada, relacionada ao tema e articulada à discussão feita no desenvolvimento, por isso que a importância, né, de adicionar o texto como um todo, né, que não adianta vocês simplesmente chegarem lá no final do texto e escrever uma proposta geral. Não, ela tem que ser muito bem específica para aqueles problemas que vocês desenvolveram ali no desenvolvimento, para aquelas ideias ali que vocês discutiram. Não é simplesmente vocês escreverem uma proposta de intervenção bem geralzona, tá? Que seja só sobre o tema, aquele que vocês apresentaram lá no início. Não, ela tem que ser bem específica para aquilo que vocês discutiram no meio do texto de vocês, no desenvolvimento do texto de vocês, tá? E para atingir a nota máxima, é preciso que vocês, né, desenvolvam dessa maneira, tá? Vamos adiante. Vamos às perguntas. A primeira pergunta: o que eu vou fazer? Né? A primeira pergunta: o que eu vou fazer para resolver tal problema? Eu vou diminuir os índices de criminalidade nas cidades brasileiras? Eu vou melhorar o atendimento da saúde pública no país? Eu vou evitar o acontecimento de novas crises hídricas no país? Garantir a cobertura de internet de qualidade para todas as regiões? Isso é muito importante. A nossa aula de hoje, né, já deixa bem claro isso, que nós precisamos de internet de qualidade para todo mundo. Então, é exatamente isso. Vocês têm que ver aquele problema e pensar o que nós vamos fazer para solucionar isso, né? E ter isso em mente. Isso é o primeiro passo que vocês dão na hora de elaborar a proposta de intervenção de vocês, tá? E se vocês forem ver, vocês não têm que propor coisas muito mirabolantes. São coisas bem simples, né? Coisas bem simples e que podem ser bem dialogadas e bem estruturadas de acordo com o tema do texto, né? Vamos lá para a nossa segunda pergunta. E a mais famosinha, né? Quem vai fazer isso? Quem vai fazer isso? Vocês têm que pensar nos órgãos, né, agentes da intervenção, que serão os responsáveis por realizar essas ações que vocês estão propondo, né? E sempre para falar sobre eles, a gente usa esse macetezinho famoso, vou escrever no chat para vocês aqui, o nosso famoso GOMIFES, nosso amigo que a gente usa há tempos, né? Para a gente lembrar, né, quais são os agentes que a gente pode escolher para desenvolverem as nossas propostas de intervenção, tá? E ali, o nosso primeiro, o governo, né? A gente sempre pensa no governo, tá? Porque o governo tem que fazer tal coisa. Aqui é normalmente onde a gente acaba caindo no senso comum, que é uma coisa que a gente vai discutir mais adiante, né? O governo, infelizmente, né, sempre quando a gente tem um problema social, né, no caso do Enem, para discutir, a gente acaba pensando no que o governo pode fazer. Mas, como vocês podem ver aqui, não é apenas o governo que consegue ser
né, o agente que possa ajudar de alguma maneira para melhorar a situação desse problema que nós estamos discutindo. Podem ser as ONGs, né, a mídia, os meios de comunicação podem colaborar de alguma maneira. No I, né, no I de Gomifes, a gente bota justamente esses dois, né, o indivíduo. O que as pessoas, né, por si só, né, dentro de sentimentos individuais, podem fazer, né, como atitude própria para melhorar tal problema, tal questão social que a gente está discutindo. E nesse I, a gente também consegue incluir as igrejas, porque as igrejas elas têm uma cobertura muito grande, né, de diversas religiões, né, sejam cristãs e tudo mais. Elas têm uma cobertura muito grande em todo o país e têm um poder de fala, né, com as comunidades muito grande. Então a gente consegue elaborar alguma coisa, alguma ação que as igrejas possam fazer para amenizar determinados tais problemas, tá? A família, o que as famílias podem fazer, né? O que as famílias brasileiras devem ser aconselhadas a fazer para amenizar tal problema, para resolver tal questão, né? E aqui, outra que a gente usa muito, né, e a gente sempre pensa no governo para resolver tal problema, é a educação. Quem nunca foi lá na nossa proposta de intervenção do Enem e escreveu, porque nós temos que capacitar professores, nós temos que criar palestras, nós temos... que mais que vocês botam? Criar palestras, capacitar professores, a gente tem que criar uma disciplina específica nas escolas, o governo precisa investir mais nas escolas. Sim, importantíssimo que a gente fale sobre essas coisas, né? Mas, como eu já disse, como a gente já está vendo, como vocês podem ver aqui, a gente precisa que as coisas sejam muito bem especificadas, bem específicas, bem desenvolvidinhas ali sobre o problema que vocês estão falando, tá? Não adianta simplesmente vocês falarem, porque nós temos que capacitar professores, nós temos que, né, criar uma disciplina específica para falar sobre tal assunto, né? Será que é fácil a gente jogar toda essa carga, né, para questões tão fáceis de resolver assim? Não estou dizendo que é um problema, tá? A gente propor palestras, a gente propor capacitação de professores, mas como isso vai acontecer, né? Então é uma coisa que geralmente a gente acaba se perdendo. A gente vai trabalhar isso mais adiante nas aulas sobre senso comum, tá? Mas a educação segue sendo, sim, né, um dos melhores agentes para a gente usar, né? Então aí a gente pode colocar, né, as escolas, a gente pode colocar as universidades, a gente coloca o Ministério da Educação como um todo, a gente coloca as secretarias estaduais e municipais. Então são diversos agentes que a gente pode usar para, né, fazer a nossa proposta de intervenção. E também quais atitudes que a sociedade pode tomar, né, para resolver tal questão social, tá? E vamos adiante. Agora, a nossa terceira pergunta. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai criar centros de apoio para comunidades carentes, a gente vai fazer campanhas de conscientização, a gente vai financiar turnês de grupos culturais por diversas regiões do país, a gente vai contratar novos médicos, né, para organizar um sistema de medicina familiar, sabe? São propostas assim, né? A gente sempre pensa, como que a gente vai fazer isso, né? Quem vai fazer isso e como que a gente vai propor, né, aquela ideia que a gente escolheu lá no início da nossa proposta de intervenção. Como que ela vai acontecer? Tá? Qual vai ser a viabilidade dela? Outro ponto específico que a gente deve especificar na nossa resposta, ali, na nossa elaboração da nossa proposta. E, como a professora Júlia gosta, para quem? Tá? Quem que vai receber essa proposta? Quem vai ser o público-alvo direto, né, dessa proposta? Quem que, né, normalmente são os mais vulneráveis, né, a essa questão social que a gente está debatendo no nosso texto, né? E acho que isso é importante que a gente deixe claro, né, quem que vai receber isso e quem vai ser, né, o influenciado direto pela nossa proposta de intervenção. Aqui a gente está falando, né, dessas perguntinhas. Então, assim, o mais importante é que vocês chegam, né, tenham em mente, depois de desenvolver os argumentos de vocês no texto, que vocês têm que responder essas perguntas ali no parágrafo final de vocês, né? E vocês respondendo essas perguntas para cada um dos argumentos que vocês têm ali, tá fechado, tá bem direitinho, né? E como vocês podem ver aqui os nossos exemplos, eles são exemplos bem básicos, bem simples, né? Não são coisas que tem que exigir uma coisa assim muito desenvolvida. Não, são coisas bem possíveis, né?
E aí a gente só tem que tomar cuidado para a gente não entrar nessa generalização, né, de pegar coisas muito batidas, né, como simplesmente jogar tudo na conta do governo, né, tudo na conta da educação, tudo na conta das pessoas que não se unem para batalhar pelos seus direitos, né, coisas assim, tá? Mas olha ali, ó, de modo que crianças e adolescentes tenham eficácia na sua formação escolar e não partam para a criminalidade. Assim, será possível garantir um democrático acesso à cultura para populações carentes de espaços que a recebam. Né? Aqui não está sublinhado, mas atentem-se ali, ó, a crianças e adolescentes, ó. Crianças e adolescentes, público-alvo. Populações carentes. Sob tal ótica, o serviço de saúde pública poderá ter sua demanda reduzida e a superlotação de instituições será evitada. Olha aqui, ó, não está específico, né, aqui em exato para qual grupo da sociedade que vai ser atingido, que vai ser, né, beneficiado com essa melhora, tá? Mas fica, né, implícito que é para todos, é uma coisa bem geral, tá? E ali, portanto, com essas medidas, os índices de desmatamento serão reduzidos. Ou seja, aqui é a finalidade com que é feita essa proposta de intervenção de vocês. Tá? Também é uma maneira de retomar o tema, tá? E de apresentar uma condição final de modo a finalizar a ideia de vocês. Né? Porque aí, tendo a solução proposta, né, o problema, de alguma maneira, ele vai ter um caminho. Não vai ser solucionado por como um todo, né? Não vai ser, não vai acabar totalmente, mas nós vamos ter aqui um caminho, né, para que as coisas melhorem no futuro, né, caso essas ideias sejam implementadas. E se a gente parar para pensar, né, se a quantidade de propostas de intervenção que são feitas durante todo o ano, né, milhões e milhões de candidatos que fazem o Enem, né, e muitos maravilhosos, assim, muita gente escreve coisas boas, né, se todas essas instituições, todos esses agentes que a gente trabalha ouvissem, né, essas propostas, muitos problemas que a gente tem poderiam ter sido resolvidos já, né? Mas seguimos adiante. E aqui, né, voltando a falar da conclusão, aqui a gente fala justamente sobre a finalização do texto, tá? Já saindo da conclusão. Eu acabei falando um pouquinho sobre isso agora antes para vocês, né? Que junto a gente tem que encerrar, né, a nossa redação, né? Junto, dentro desse quarto parágrafo, além de elaborar a nossa proposta de intervenção, a gente faz ali um encerramento final, né? Apresenta uma condiçãozinha no final, porque no momento que a gente tiver resolvido tal aquele problema, nós vamos, né, nós vamos ter uma estabilidade em relação àquilo ali. Então é mais ou menos isso. Vocês darem uma finalizada nas ideias de vocês, tá? E é isso, gente. Você só tem que ter cuidado, tá? Como eu já estava falando, é de não cair no senso comum, de não apresentar ideias muito amplas, né? Que não estejam muito específicas para aquilo que vocês estejam discutindo, né, bem determinado ali no meio do texto. E também, né, vocês devem respeitar os direitos humanos sempre, que também caem dentro do senso comum, né? E que estão ali lá em cima na proposta, né? E devem ser sempre respeitados. No mais, por enquanto, né? Aqui nós temos exemplos de algumas redações, tá? Essas aqui são nota 1000, para vocês verem como são bem... Ai, deixa eu apagar isso aqui. Espera aí. Para vocês verem como é bem simples. Tá, não vou apagar mais. Para vocês verem como são bem simples ali a estrutura das redações de vocês, tá? Não precisem se preocupar tanto em escrever coisas muito desenvolvidas e muito além do que vocês conhecem, tá? Portanto... Ai, peraí. É aqui que eu tenho que mudar. Portanto, cabe ao Estado, por meio de leis e de investimentos, com planejamento adequado, estabelecer políticas públicas efetivas que auxiliem a população a navegar de forma correta na internet, mostrando às pessoas a relevância existente em utilizar o meio virtual racionalmente, a fim de diminuir de maneira considerável o consumo exacerbado que é intensificado pela manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados. Além disso, é de suma importância que as instituições
educacionais promovam, ali tem uma rasurinha, né? Se vocês forem ver, essas rasurinhas, elas não têm problema, tá? Desde que vocês risquem ela e coloquem entre parênteses, não tem problema vocês fazerem ela. Promovam, por meio de campanhas de conscientização para pais e alunos, discussões engajadas sobre a imprescindibilidade de saber usar, de maneira cautelosa, a internet, entendendo a relevância de uma polarização digital para a concretização da razão comunicativa, com o intuito de reutilizar o meio virtual para o desenvolvimento pleno da sociedade. Aqui que eu estava falando, ó. Vocês coloquem um tópico no final para apresentar uma condição, né, que caso sejam realizadas aquelas propostas de intervenção, né, quais os benefícios que nós vamos ter na nossa sociedade, né? Utilizar o meio social para o desenvolvimento da sociedade. Né? Esse aqui é um trecho de uma redação do ano de 2018, que foi a manipulação pelo controle de dados na internet. Não me lembro exatamente o nome do tema completo agora, e que, né, está bem relacionado com aquele tema ali direitinho. Tá? E se vocês forem ver, a proposta ela é bem simples. Né? Ela é bem simples, ela pegou ideias que não são grandes inovações, né? Mas que foram bem detalhadinhas, né? Bem explicadas. Se vocês forem ver ali, tem um público-alvo, né? Tem como que nós vamos fazer e, principalmente, quem que vai realizar essa ação, tá? E ali no nosso segundo parágrafo, no nosso segundo exemplo, a mesma coisa. Ó. Destaque vem que haja maior cobrança sobre a atuação do Estado perante o mantimento cultural da sociedade brasileira. Logo, o Ministério da Cultura deve investir no cultivo dos patrimônios materiais, como museus e arquivos, contratando restauradores de bens móveis para manter tais ambientes e artefatos para a posteridade. Paralelamente, as escolas devem promover mais aulas voltadas para a cultura do país. Para isso, a carga horária das disciplinas de humanas deveria aumentar. Assim, manter-se-á também as heranças imateriais do presente e passado servirão de aprendizado para o futuro. Esse texto aqui foi do ano passado, é de um aluno aqui do Desafio, tá? E que foi de um texto que uma proposta de redação que a gente passou para justamente a conservação de bens culturais no nosso país. Inclusive, nós tínhamos uma professora no grupo de redação que entendia bastante, né, de conservação de prédios antigos, de artefatos antigos, e nos ajudou muito na elaboração dessa proposta. Né? E é um tema bem pedido, né? Tanto que em 2018 muita gente pensava que pudesse vir um tema relacionado à cultura, principalmente com o incêndio, né, do Museu Nacional que teve naquela época. Mas acabou que veio relacionado à internet. Tá? E em questão da cultura veio em 2019, né? Veio uma proposta de tema bem cultural. E se vocês forem ver, ali não é nada muito avançado. Inclusive, a gente fala, né, da conscientização que deve ser estabelecida, né, até com palestras, com atividades nas escolas, de modo a ensinar as crianças, né? E ficou bem claro, não ficou de uma maneira simplesmente jogada, né? A gente jogando a responsabilidade nas mãos dos professores e eles que lutem, eles que façam alguma coisa para resolver, né? Ficou muito bem detalhadinho. E, né, seguindo adiante, né, de redações e de propostas de conclusão, é isso que nós temos por hoje. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe uma tirinha aqui da Mafalda, né, bem bonitinha, né, que eu tinha escolhido essa tirinha no passado e decidi trazer de novo, achei muito fofo, né, que é ali a Mafalda conversando com a mãe dela. A mãe dela diz, vou no mercado e já volto, não abra a porta para ninguém mesmo que a pessoa insista. E a Mafalda, tudo bem, tudo bem, tudo bem. A mãe dela tá saindo, ela pergunta, mamãe, e se for a felicidade? Quem que não abriria a porta para a felicidade, né, gente? Bem, por hoje é só. Então, a Dina e a Júlia, se quiserem entrar para a gente conversar um pouquinho, vamos ter nosso momento de tiração de dúvidas, né? Como a gente sempre gosta de fazer. E, antes de tudo, peço desculpas, né, pelos certos problemas que a gente teve no decorrer da nossa aula. Acabei me atrapalhando um pouco na organização da nossa ideia, por conta dos problemas técnicos que nós tivemos, mas espero que, né, a gente tenha conseguido terminar nisso muito bem, com plenitude, com força, né, bem lindamente, né, Foi nossa maravilhosa. aula. Oi, gente, boa Júlia. noite, tudo bem?
Tudo bem, Bê? Tudo certinho. Hoje, olha só, nessa loucura toda eu nem mostrei, né? Hoje eu me inspirei na Bruna e na Júlia e trouxe mate para aula. Olha que Ai, lindo. o meu hoje não deu certo, tinha bem pouquinha erva. Ficou horroroso, É? nem tomei. Tá aqui do meu lado, tem que botar fora. Ai, que pena. Que tá horrível, olha que bem pouquinho, tinha bem pouquinha erva. Eu, vou tentar, né? Vou tentar. Mas não adianta, a cuia é grande. Aí eu tô aqui, Obrigado, ó, gente. aguinha, né? Aguinha, sempre na aguinha. Olha só, a Luana anotou! Não sabe como eu fico feliz. Sim, Luana, cortei. Ai, tá desarrumado, gente. Pelo amor de Deus. Muito obrigada. Eu adoro quando notam, né? Ficou maravilhosa. Obrigada, muito obrigada. Ai, não tá arrumado. Se eu soubesse que iam notar, eu tinha arrumado. Só sequei ele hoje. Muito obrigada. Outra coisa que não dá pra notar, eu acho que é por causa da ring light, que ele é azul, né? Eu Ultimamente tava até até olhando. ultimamente Ele até tava tem num tom dado pra diferente. notar, ó. Mas eu acho que a ring light, sei lá, não sei por que tira o azul do meu cabelo. Sem óculos, né? Porque caiu a lente do meu óculos. Eu tô toda errada hoje. Tô toda errada. Tô sem óculos, parece que eu tô Mas deu assim, tudo ó. certo, deu tudo certo. Muito estranho. Mas Nossa, então, gente, chegando tudo. dúvidas? Dúvidas relacionadas à aula, estamos abertos aqui para tirar as dúvidas de vocês. Dúvidas em relação ao PAV? Ai, gente, amei que notaram, sério. E aí, preparado Perfeito. pro PAV? Só assim, reiterando, né, o que o Bernardo falou, gente, mesmo que seja um tema bem subjetivo, como foi no ano do perdão, continua mesma coisa, mesma estrutura, mesmas características, mais em pessoalidade ainda, né, B? Porque o texto do Enem, a gente não aconselha que coloquem a primeira pessoa do plural, no caso, né? Nós, mas se colocar, até vai, ok, até passa. No PAV, não, né, gente? No PAV desconta horrores. Não pode primeira pessoa Não do plural. pode. Não pode eu, não pode nós. Não Não pode. pode. Tá? Então, mesmo que seja um tema bem subjetivo, não interessa. É como se fosse uma coisa bem, sabe, bem objetiva. Transformar aquilo subjetivo em objetivo, tá? Paola, hoje nós não passamos, tá? A gente vai passar de 15 em 15 dias. O tema de hoje seria a proposta da aula passada que a Dina passou, tá? Se tu ainda não recebeu tua correção, fica tranquila que até semana que vem a gente vai fazer um mutirão, assim, a gente vai corrigir todo mundo que tá faltando. Tem gente de bastante tempo atrás que a gente ainda não mandou correção, mas fiquem tranquilos que vocês tudo vai ser corrigido e vai dar tudo certo para vocês, tá? E pode mandar seguir mais, mandando. pode mandar. Pode seguir mandando. Ali a Carolina perguntou. O que eu ia falar? Eu ia falar outra coisa. Esqueci. Estamos gente, assim de saúde, é né? sério, eu Estamos tô assim muito errada hoje, é por causa do óculos. Eu preciso arrumar de uma vez. Como é que pode, né? É incrível, assim. É uma coisa que tá comigo o dia inteiro, desde que eu acordo até a hora de dormir. Quebrou. Não quebrou, caiu a lente. Eu tava vendo um filme ontem e aí caiu a lente do nada, assim. Tá, né? Beleza? E eu lembro ano passado, quando tu botou. E aí sim, assim, completou o time. Assim, eu não tô olhando pra cara. Eu não enxergava, ficava assim, ó, agora eu enxergo. Mas hoje não, hoje é exceção, hoje eu não tô enxergando. Hoje é sem óculos, assim. Horrível. A gente se acostumou a te ver de óculos. O que eu ia dizer, que agora eu lembrei, é que eu até sugiro que vocês aproveitem e escrevam quem vai fazer o PAV, né? Pegue algum tema, tipo assim, ó, subjetivo, né? Transforma lá. Ô, B, tu pode voltar lá naquele slide que tem o tema de 2016? Pega um tema subjetivo e bota ali, sabe? Tipo, sei lá, vamos pensar em algum. Você está convidado a fazer uma reflexão, ponderar, em relação ao perdão. Como você reagiria, né? Seria capaz de perdoar? Em que circunstâncias? Algum tema subjetivo que a gente pode mais ou menos encaixar aí para que vocês escrevam. Vamos pensar. Hoje eu tô zero criativa. Perdão. Teve o ano da estética do belo. Amizade. Amizade. Sabe? Mesmo, se for amor, é amor. A gente vai levar para um lado sentimental. Respeito, ó. A gente não vai levar para um lado sentimental da coisa, entende? A gente vai transformar em algo objetivo.
que o amor faz, o que o amor não faz, o que, sabe? Por que tem que se ter amor? Pode ser isso, sabe? 2 argumentos do porquê amar. Por que tem que ter amor no mundo? Por que falam tanto que a gente tem que amar? Né? Ou o que o não amar, o que o não haver amor no mundo faz, sabe? Levar para um lado bem objetivo da coisa. Tá, gente? Não é tipo, ai, amem, sejam felizes. Não é isso. Não é isso. E nisso, se vocês, na hora que vocês forem escrever a conclusão de vocês não precisam necessariamente pensar numa proposta de intervenção. Vocês podem escrever, né, atitudes que as pessoas podem ter, né? E aí nisso vocês entram mais uma vez os gomifes, né? O que a sociedade pode fazer? O que os indivíduos podem fazer? O que as famílias podem fazer, né, para melhorar toda essa convivência? O que a gente pode fazer para amar mais, né? Então, né, ou num tema, caso seja o respeito, por exemplo, né, e aí vocês já estão mais acostumados a falar de questões problemáticas, assim, né, porque nós já tivemos Enems, principalmente os 2 de 2016, que um foi sobre a intolerância religiosa e depois o outro sobre o racismo, né, que tratavam dessas questões relacionadas mais a preconceito, né, a discriminação. E, então, assim, se vocês têm, né, uma prática dessas em mente, né, e chegar a um tema mais subjetivo assim, vocês já vão conseguir desenvolver melhor, né, ali na redação de vocês no PAV. A Luísa falou que queria que os temas do Enem fossem assim, ó. Ela é mais sentimental. Ai, o pior é que é o contrário, o pessoal normalmente fica mais com medo do PAV do que do Enem. Mas não tem que ter medo de nenhum, gente. Os dois são bem tranquilos, né? E no momento que vocês treinam a escrita de vocês do texto dissertativo e argumentativo, os dois vão. Né? Vocês treinam o mesmo texto dos dois. Sobre as semanas em que a gente não passa tema, né? Geralmente a gente vai fazer uma semana sim, uma semana não. É justamente para que vocês coloquem em dia, mas também quem já tem todas em dia pode fazer de um tema novo que vocês queiram, tá? Só mandem pra gente ali qual é o tema e a coletânea, né? Porque a gente tem que saber se vocês não fugiram, né? Ou reescrever, é verdade, Dina. Eu ainda aconselho que reescrevam, sabe? Eu acho que é até melhor. Reescrever é muito importante, porque aí é onde vocês, por favor, onde vocês voltam, né, e analisam ali onde que vocês erraram, o que vocês podem melhorar, e melhoram, né? E outra coisa, gente, busquem propostas de redação, tá? Não é simplesmente lá, vou na internet, li uma notícia, uns temas assim específico, e eu vou escrever sobre eles. Não, gente, busquem uma proposta, né? Procurem propostas feitas, tem muitos sites, muitos portais que vocês conseguem encontrar essas propostas. São essas propostas que vocês devem nos mandar, caso vocês queiram fazer um tema extra, tá? Algumas pessoas pegaram temas assim que escolheram aleatoriamente. Tá certo, não tem problema. Desenvolveram dentro daquilo que se pedia, né? Mas o que a gente quer é que vocês já estejam familiarizados a esse modelo, né? De já ter um tema específico para vocês encontrarem essa proposta e desenvolverem a partir dela, né? Porque vi algumas pessoas que mandaram que acabaram escolhendo os próprios textos explicativos. E isso não fecha tão bem, né? Até para o treino, né, de redação vale, mas não para se habituarem, né, com esse modelo de proposta mesmo do Enem, né? Porque se vocês começam a escrever sobre coisas que são vocês que escolhem, né, chega na hora, pode ficar surpresa vocês não saberem escrever, né? Ai, achei muito chique tu de mate aí, tomando mate. Fiquei brava que o meu não deu certo. Ai, ficou chique hoje. Pela primeira vez, eu sempre tinha essa ideia, né? E aí hoje deu certo, finalmente. Coisa boa. Então, acho que é isso, né, pessoal? Qualquer dúvida também podem mandar para o nosso e-mail. Logo as redações serão corrigidas. Os slides vocês encontram no Drive. E as propostas de redação também.